Bom dia, pessoal, meu nome é Samuel Bonicontro, eu sou jornalista e, como prometido, hoje é dia de falar da história, da origem, desse ranço, dessa raiva, desse ódio que o torcedor do Democrata tem para com o América Mineiro. Hoje, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, teremos o confronto entre Democrata e América, a segunda rodada do Campeonato Mineiro. Democrata vai em busca de manter o 100% de aproveitamento, assim como o América. O Democrata venceu o Itabirito fora de casa por 1-0 na primeira rodada e o América venceu em casa, no Independência, o Atlético por 3-0. No histórico dos confrontos, o América vem com 7 vitórias consecutivas sobre o Democrata. Antes dessas 7 vitórias tem um empate e antes desse empate tem a última vitória do Democrata sobre o América no Campeonato Mineiro de 2009. O Democrata venceu o América, a Pantera venceu por 2-0 aqui em Governador Valadares, no Mamudão. Mas então vamos para o motivo do vídeo, contar para vocês a história da origem dessa raiva que o torcedor do Democrata tem do América. Tudo começa em 1988, inclusive 1988 é o ano de fundação da Pantera Cor de Raça, principal torcida organizada do Democrata. O Democrata estava no ostracismo, na segunda divisão do Campeonato Mineiro, à época com este nome de segunda divisão, mas que hoje a gente conhece como módulo 2. Hoje a segunda divisão, de uma forma bizarra, tem esse nome de segunda divisão, mas na verdade equivale à terceira divisão do Campeonato Mineiro. Mas naquela época o Democrata estava na segunda divisão, que verdadeiramente era a segunda divisão, e o Democrata consegue o acesso. Subiam 2 equipes, o Democrata consegue subir em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou o Pouso Alegre, mas o Pouso Alegre alegou que num jogo contra o Atlético de Três Corações, em Três Corações, o time do Pouso Alegre foi intimidado, podemos dizer assim, pela torcida. Tipo o que acontece, e já aconteceu ao longo de toda a história, por exemplo, em jogos da Copa Libertadores, principalmente em outros países aqui na América do Sul. Então o Pouso Alegre alega isso e vai buscar isso na justiça. Só que aí começa o Campeonato Mineiro de 1989. O Campeonato Mineiro passa por toda a sua primeira fase, classificavam 8 equipes e o Democrata se classifica em 8º. Em 9º lugar fica o América Mineiro. O América Mineiro que se aproveitou dessa história mal contada pelo Pouso Alegre e conseguiu fazer com que o Democrata fosse retirado da competição. A Pantera ainda consegue disputar o campeonato com a liminar, mas em determinado momento o Democrata é retirado da competição e o América se classifica no lugar dele. Então, nós já temos aí a primeira origem deste ranço, dessa raiva que o torcedor do Democrata tem do América, se aproveitando de uma situação envolvendo o Pouso Alegre e acabou prejudicando o Democrata aí nos tribunais. O Democrata começa uma luta ferrenha, é retirado da competição em 89. E em 1990 não participa de nenhuma competição. O Democrata estava em litígio com a Federação Mineira de Futebol. Em 1991, a Federação Mineira reconhece o erro, faz um campeonato com mais participantes, mas não por causa do Democrata. Mas aí, aproveitando esse reconhecimento de erro, essa reconciliação com o Democrata, com a diretoria à época do Democrata, a Pantera é convidada para integrar o Campeonato Mineiro de 1991, já na primeira divisão, né? Já que havia sido retirado em 1989 de forma injusta, volta em 91 e consegue a melhor campanha da sua história, o vice-campeonato mineiro de 1991, onde por pouco o Democrata não foi campeão mineiro. 2 anos depois, nós temos o segundo motivo da raiva do torcedor do Democrata para com a América. Em 1993, o América veio a Governador Valadares precisando de um empate para quebrar o jejum de 22 anos sem ser campeão mineiro.
O América goleou o Democrata por 4-1, foi campeão mineiro depois de 22 anos, depois de mais de 2 décadas, em Governador Valadares. E os torcedores do América fizeram uma grande festa, com direito à provocação aos torcedores do Democrata. Então aí, nós já temos 2 grandes motivos para que o torcedor do Democrata tenha raiva do América. Só que em 1994 e em 1995, quem estava com problemas com a federação era o América. O América estava em litígio com a CBF e o Democrata foi convidado para disputar competições nesses 2 anos, né, em 94 e em 95, num ano a Copa do Brasil e no outro a Série B, isso mesmo, Série B de bola do Campeonato Brasileiro. E aí os torcedores do Democrata à época se sentiram parcialmente vingados, porque o Democrata tinha a melhor campanha do interior. Nos anos 90 o Democrata dava show de melhor campanha do interior e ele foi então convidado no lugar do América para disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. E em 1998, nós temos o último capítulo mais polêmico dessa história envolvendo o Democrata e a América, em que as 2 equipes se enfrentaram nas quartas de final do Campeonato Mineiro de 1998. E o Democrata, para os torcedores do Democrata, a Pantera foi prejudicada nos 2 jogos, tanto em Governador Valadares quanto no Independência. Houve um empate em Valadares e no Independência o Democrata perdeu pelo placar mínimo. Fez uma belíssima campanha em 1998, mas foi eliminado de forma polêmica, gerando aí o 3º motivo para que os torcedores do Democrata odiassem o América, e desde então esse ranço foi estabelecido. De lá para cá nada muito polêmico, mas uma raiva já estabelecida. Eu não gosto do termo rivalidade unilateral. Acho que para haver uma rivalidade, os 2 clubes têm que se enxergar como rivais, ou as 2 torcidas. Então, quando a raiva é só de um lado, como é este caso, eu gosto de dizer simplesmente que há uma raiva, um ódio que não é gratuito, que tem um contexto, que tem um histórico. Essa raiva que o torcedor do Democrata tem contra o América. Ontem nós já falamos aqui, infelizmente, todo o cenário, partida acontecendo hoje à tarde, que vai impedir os torcedores do Democrata, em sua maioria, de desfrutarem dessa partida, de desfrutarem desse sentimento contrário ao América, logo depois de uma partida onde o Democrata está com esse alto astral por ter vencido. Seria a única oportunidade no ano de ver uma equipe grande aqui em Governador Valadares, já que o Democrata está no grupo do Atlético e não vai enfrentar o Atlético e vai jogar contra o Cruzeiro na quinta-feira da semana que vem em Belo Horizonte. E só teremos equipes grandes aqui se o Democrata conseguir uma classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro, que é muito difícil, mas não é impossível. Ou se uma dessas equipes, né, Cruzeiro ou Atlético, fizer uma campanha tão ruim a ponto de ir para o Troféu em Confidência e o Democrata também ir. Não há nenhum gigante na Série D do Campeonato Brasileiro, que é a outra competição que o Democrata vai disputar na temporada. Então, até o momento, seria a única partida no ano aqui em Governador Valadares recebendo uma equipe grande e, infelizmente, vai ser dentro de todo esse contexto do jogo acontecendo às 3 horas da tarde, tudo que nós já descrevemos aqui. Mas então está aí para vocês o motivo dessa raiva, desse ódio que o torcedor do América tem, que o torcedor do Democrata tem para com o América Mineiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo, e que o Democrata possa conquistar a sua 2ª vitória no Campeonato Mineiro hoje e quebrar esse jejum de 8 jogos sem vencer o América.